Em discurso recente, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, afirmou que os reais quadros não fazem isso, não aparecem nas redes sociais a falar mal do país. Tal como a declaração da ministra da Educação, essa afirmação revela uma visão distorcida da crítica, da cidadania e do papel da juventude no desenvolvimento nacional. O problema não está nas redes sociais, nem nos jovens que as usam. Está na recusa em escutar o que nelas se diz, sobretudo quando vem de quem sente Angola na pele, mesmo à distância. É essencial desmontar esse argumento com clareza e apresentar propostas sólidas para reconstruir o diálogo entre juventude e governação. O que há de errado com este discurso? Confundir crítica com deslealdade. Dizer que os reais quadros não criticam o país é inverter a lógica do serviço público. Criticar não é falar mal, é envolver-se, é querer melhor. Num país em construção, apontar erros com responsabilidade é um dever cívico, não um ato de deslealdade. Desacreditar quem levanta a voz é muitas vezes uma forma de proteger o que está mal. Foi neste contexto que o ministro Rui Falcão afirmou: porque os reais quadros não fazem isso. Não aparecem nas redes sociais a falar mal do país. E estou a responder-lhe assim, pôs questões de patriotismo aí no meio. Então, jovem patriota não faz isso. E um jovem com qualidade não se comporta assim. Primeiro, vale a pena esclarecer que criticar e falar mal não são a mesma coisa. Segundo, ao afirmar que o verdadeiro quadro não critica, o discurso sugere que só há valor no silêncio, ou pior ainda, na bajulação. Mas calar diante do que está mal não é patriotismo, é cumplicidade. E bajular quem governa não é lealdade, é conveniência. Quadros comprometidos não se medem pela obediência, mas pela coragem de pensar, propor, agir e, sim, de questionar. O verdadeiro desafio de quem governa é ter a coragem de escutar e a maturidade de responder com ações. Descredibilizar as redes sociais. O verdadeiro obstáculo não são as redes sociais, nem os jovens que nelas se expressam. É a resistência em ouvir vozes que falam com conhecimento, com dor e com esperança, até mesmo as que ecoam fora do país. As redes sociais são hoje um dos principais espaços de expressão e mobilização juvenil no mundo inteiro, incluindo a juventude angolana. Ignorar esse espaço é ignorar milhares de vozes que querem contribuir com ideias, denúncias, propostas e esperança. O ministro Rui Falcão afirmou: e aqueles jovens que nós vemos nas redes sociais, desculpem a expressão, são maioritariamente molduras. Primeiro, não desculpamos a expressão. Segundo, essa afirmação desqualifica automaticamente a juventude que se manifesta online e o desdém está no próprio termo molduras, que reduz jovens ativos, críticos e engajados a enfeites vazios sem substância nem valor, como se presença digital fosse sinônimo de futilidade ou vazio. Mas em muitos casos, é justamente nas redes sociais que os jovens encontram o único espaço possível para participar da vida pública, fiscalizar decisões e propor caminhos alternativos. Desvalorizar esse espaço é fechar os ouvidos a toda uma geração. Governar com responsabilidade exige reconhecer todos os meios legítimos de participação e usá-los para escutar, dialogar e construir juntos. O verdadeiro desafio de quem governa é aceitar que a juventude já não espera permissão para pensar, ela já está a falar, a agir e a transformar. Desvalorizar a diáspora jovem.
Reduzir o valor de quem sai do país é perder de vista o seu potencial. A juventude angolana espalhada pelo mundo não representa uma perda, representa uma extensão do país. São jovens que investigam, ensinam, empreendem e criam soluções que beneficiam comunidades dentro e fora de Angola. Muitos mantêm laços ativos com o país por afeto, por dever ou por visão de futuro. No próprio discurso, o ministro afirma: nós sentimos muito orgulho, como vimos há dias um jovem angolano, né, que está na NASA. Isso é que nos orgulha. E nós também sentimos esse orgulho, sentimos um orgulho enorme por jovens como Dário Felipe Santana e a adolescente Luame Valente, reconhecidos pela NASA pelas suas contribuições em concursos promovidos pela organização em 2023. Temos orgulho de Adjane Costa e João Canda Pedro, distinguidos pelas Nações Unidas na categoria de Política e Governança pelo impacto do seu trabalho. Temos orgulho de Ivo Bonfim, reconhecido pelas suas iniciativas pela Academia Africana de Liderança e pela Fundação Mastercard. E temos orgulho de Paulo Kassoma, selecionado para atuar como assessor jurídico júnior no gabinete da União Africana, no Ghana. Tenho orgulho de tantos outros que se têm destacado na diáspora. Tenho orgulho também do meu próprio percurso, pelo reconhecimento que já recebi do Brasil, de Portugal, da África do Sul e até dos Estados Unidos, fruto do meu trabalho, que vai da literatura, educação à ação social. E com razão, porque esses exemplos mostram o que acontece quando o talento angolano encontra espaço para crescer mesmo fora das nossas fronteiras. Orgulhar-se dos jovens que se destacam no exterior não é um problema, muito pelo contrário, devíamos honrá-los com um reconhecimento mais amplo, mais significativo, mais inspirador. Porque a verdade é que esse reconhecimento de Angola na diáspora, através dos seus filhos, tem o potencial de gerar resultados concretos e transformadores para o país, como parcerias estratégicas, constituições internacionais facilitadas por jovens que já ocupam posições de destaque, transferência de conhecimento através de programas de mentoria, formações, colaborações acadêmicas e técnicas, investimento direto por meio de iniciativas empresariais e projetos sociais criados por angolanos no exterior com impacto local, projeção da imagem de Angola no mundo, feita por quem carrega o país com dignidade e talento em palcos globais. Criação de redes de influência que ampliam o alcance das causas nacionais e abrem portas que muitas vezes o Estado sozinho não conseguiria abrir. O problema surge quando esse orgulho se torna seletivo. O verdadeiro impasse está na lógica superficial que separa quem é celebrado como quadro de quem é descartado como moldura, como se o valor da juventude pudesse ser medido apenas por aparências ou conveniências. Ao associar crítica pública à ausência de qualidade e presença digital à futilidade, o discurso menospreza formas atuais de engajamento cívico, tratando quem participa do debate público como menos capaz ou menos patriota, reduz a contribuição da juventude àquilo que é conveniente aos olhos do poder, ignorando o mérito real de quem propõe soluções, fiscaliza e exige mudanças, mesmo quando faz com firmeza. Promove um orgulho seletivo, onde se celebra quem alcança a visibilidade internacional, mas se despreza quem atua com impacto local ou se manifesta com consciência crítica. Instala um critério de validação baseado no silêncio ou na bajulação, e não na integridade, no compromisso e na capacidade de transformar realidades. A verdadeira força de uma nação está em reconhecer o valor dos seus filhos pelo impacto das suas ações, não pelo conforto das suas palavras.
O verdadeiro papel de quem governa é manter essa ponte viva e transformá-la numa via de regresso para quem quiser voltar e num campo fértil para cultivar o talento de todos os dispostos a contribuir, estando dentro ou fora de Angola. Orgulhe-se, sim, do jovem que hoje trabalha na NASA, da jovem reconhecida pela ONU, e orgulhe-se também daquela jovem que viu uma necessidade na sua comunidade e começou uma escola no seu quintal. Orgulhe-se do jovem que abriu uma pequena empresa e está a empregar outros jovens. Orgulhe-se do professor que, mesmo com poucos recursos, transforma cada aula num ato de esperança. Orgulhe-se do agricultor que, com inovação e resiliência, alimenta a sua comunidade e sustenta a economia local. Valorizemos os que levam o nome de Angola além fronteiras, sem esquecer os que constroem todos os dias, com menos visibilidade, mas com o mesmo compromisso nos 4 cantos do nosso país. Por outro lado, não olhem apenas para o sucesso quando é reconhecido por organizações internacionais. Não esperemos que o nosso valor seja declarado pelo exterior. Vamos valorizar as contribuições feitas dentro e fora. Porque o progresso de Angola depende da ação coletiva de todos os que a escolhem construir, independentemente de onde estejam. Vamos aprender a reconhecer o que é nosso, mesmo quando os olhos do mundo não estão sobre ele. O desafio de quem governa é abandonar a lógica do ou dentro ou fora e adotar uma visão que inclua todos os que querem servir, não importa onde estejam. Tratar a juventude como fardo e não como força. Em contextos de crise, é comum que a juventude seja vista como um desafio, pelos números, pelas exigências, pelas expectativas, mas a força como um país fala sobre os seus jovens revela muito sobre o seu compromisso com o futuro. Quando o discurso público transforma a juventude em problema, transforma também o presente em impasse e o futuro em incerteza. Foi neste enquadramento que o ministro da Juventude e Desportos afirmou: dizer-vos que quando falamos da juventude, nós estamos a falar de um problema nacional. Essa frase corre o risco de consolidar uma visão institucional que retrata a juventude como peso e não como potência. Mas juventude não é uma ameaça a ser controlada, nem um incômodo a ser gerido. É uma força a ser compreendida, escutada e incluída no centro da construção nacional. Sim, estatísticas importam, mas números por si sós não inspiram transformação. O que transforma é a ação, política pública bem direcionada, investimento estratégico e inclusão efetiva. Repetir percentagens sem apresentar soluções é distrair da urgência de agir. Cada um dos 33 milhões de habitantes que o ministro mencionou é um rosto, um nome, uma vida. Entre eles estão jovens com famílias por alimentar, rendas por pagar, com sonhos por cumprir, talento por lapidar, ideias por realizar, jovens que querem estudar, trabalhar, criar, servir, mas que muitas vezes encontram portas fechadas, silêncio e desconfiança. É preciso ir além dos gráficos e reconhecer que cada dado representa uma possibilidade concreta de progresso. O verdadeiro desafio de quem governa é ver na juventude não um obstáculo, mas uma aliada, e fazer dela parte ativa da solução, porque o país que trata os seus jovens como problema nunca saberá como construir o futuro com eles. O que falta no discurso? Uma visão clara de futuro para a juventude. O discurso do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, abordou diversos aspectos relacionados à juventude angolana. No entanto, há lacunas significativas que precisam ser preenchidas para uma abordagem mais eficaz e inclusiva.
Apesar da longa duração do discurso, ela não apresentou ações estratégicas concretas capazes de inspirar confiança na juventude. Em vez disso, recorreu a diagnósticos repetidos, relativização da responsabilidade do Estado e a generalizações perigosas. Políticas de escuta ativa que vão além das estruturas partidárias. Quando falamos da juventude, nós estamos a falar de um problema nacional. Tratar a juventude como um problema e não como um recurso estratégico denuncia a ausência de uma visão mobilizadora. A juventude também precisa de ser escutada fora dos fóruns oficiais, através de canais amplos, independentes e genuinamente participativos. Não basta organizar eventos onde todos estão sentados a ouvir, reduzidos a acenar com a cabeça e não a contribuir com ideias reais e efetivas. O verdadeiro desafio de quem governa é criar espaços de escuta ativa e horizontal, nas ruas, nas escolas, nas redes sociais, nas comunidades e na diáspora, onde a juventude seja reconhecida não só como público, mas como parceira na definição dos caminhos do país. Reconhecimento institucional da juventude da diáspora. Dizer aleatoriamente que são quadros, primeiro temos que definir o que é o quadro. Ao colocar em dúvida a qualidade dos jovens que saem, o discurso ignora uma parte significativa e produtiva da juventude angolana. Aquela que, por falta de oportunidades no país, busca criar impacto a partir de outras geografias. Negar o seu estatuto de quadros não é apenas injusto, é contraproducente. A juventude da diáspora não representa uma perda, representa uma extensão viva de Angola, com conhecimento, iniciativas, redes e projetos que, com o apoio certo, podem beneficiar diretamente o país. A ausência de uma visão concreta e integradora para o futuro da juventude. Durante o longo discurso, falou-se em coordenação entre ministérios, em esforços isolados e em programas aprovados, mas não se ouviu uma visão clara de futuro. O conjunto de departamentos ministeriais, todos eles, todos, mas rigorosamente todos, têm programas dirigidos à juventude. Por isso mesmo, no último ano, a nossa principal preocupação foi trabalhar no sentido de melhorar os níveis de coordenação de tudo quanto se faz em prol da juventude. A juventude angolana não precisa apenas de programas dispersos, precisa de um plano de país, de um mapa de futuro com metas concretas, caminhos realistas e espaços abertos à participação direta. Não apenas como público que ouve, mas como atores que decidem, que constroem, que transformam. A juventude não é apenas um dado a ser reportado, é um motor de desenvolvimento. E integrar essa juventude não significa apenas ouvi-las em eventos oficiais, onde quase sempre se aplaude em silêncio. Significa incluí-la nas decisões, investir na sua autonomia e criar políticas públicas com impacto mensurável na sua vida real. Caminhos para um futuro possível. A crítica não basta por si só. É preciso abrir caminhos. É preciso transformar indignação em direção e descontentamento em proposta concreta. Se queremos reconstruir a relação entre juventude e governação, não basta dizer o que está mal. É preciso mostrar o que pode ser feito, com coragem, com clareza e, sempre que possível, com base em experiências que já estão a resultar em outros contextos, inclusive, quiçá, preferivelmente, em contextos africanos. A juventude angolana merece políticas que olhem para além do momento e tracem um futuro onde todos possam participar, crescer e contribuir. Eis 4 caminhos possíveis, realistas e comprováveis. Fortalecer os conselhos consultivos juvenis locais já existentes. Reforço das estruturas já criadas pelo Conselho Nacional da Juventude, garantindo representatividade, legitimidade comunitária
e poder real de influência nas políticas locais. Estabelecer processos eleitorais transparentes, garantir que as reuniões sejam regulares, públicas e participativas. Criar mecanismo para que as propostas dos conselhos sejam obrigatoriamente consideradas nos planos municipais. Estabelecer critérios mínimos de funcionamento e impacto com monitoria independente. Ampliar e dinamizar a Plataforma Nacional de Consulta Pública. Fortalecimento do portal de consulta pública com enfoque na juventude. Criar uma secção exclusiva para a juventude com linguagem acessível e tópicos de interesse direto. Divulgar a plataforma nas escolas, universidades e, sim, redes sociais. Garantir respostas institucionais públicas às contribuições feitas pelos jovens. Formar moderadores e facilitadores juvenis para acompanhar a participação digital. Institucionalizar metodologias de ensino inovadoras em todo o sistema. Tornar obrigatória a adoção de pedagogias participativas, interativas e criativas no ensino primário e secundário. Integrar estas metodologias nas diretrizes curriculares nacionais, garantir formação contínua de professores com foco em inovação pedagógica. Incentivar projetos escolares comunitários como parte do processo de avaliação, criar laboratórios pedagógicos regionais para a partilha de boas práticas. Estabelecer uma publicação anual obrigatória de indicadores da juventude. Criar uma rotina oficial de levantamento, análise e divulgação de dados sobre a juventude. Publicar um relatório nacional anual sobre a juventude, com dados por província e desagregados por sexo, faixa etária, escolaridade, situação laboral. Incluir indicadores de bem-estar, saúde mental, acesso digital e participação cívica. Usar os dados para orientar políticas públicas e orçamentos setoriais. Tornar o relatório disponível online de acesso livre e com linguagem acessível aos jovens. A nação precisa de todos os seus filhos. O ministro Rui Falcão disse: os reais quadros não criticam o país. Mas é precisamente porque nos importamos que criticamos com responsabilidade, porque queremos ver Angola melhor, porque sabemos que há mais para fazer e porque o silêncio, esse sim, seria traição. A você, jovem com o rosto no palco das redes sociais, nas ruas de Luanda ou noutras bem mais distantes, a falar sobre o que está bem, a falar sobre o que está mal, a falar sobre como o país podia ser melhor, continue. Você que sente esse desejo efervescente de levantar, de agir, de abrir a boca, não te acanhes. O país também é teu, fale por ele. Não te deixes humilhar por retóricas que banalizam esse ato social que é levantar a voz por um país melhor e que tentam calar quem constrói. Angola precisa de raízes firmes, mas também de ramos longos. Precisa dos que permanecem e dos que regressam. E precisa, com igual respeito, dos que florescem lá fora, mas nunca deixam de alimentar a raiz. Um país que não reconhece todos os seus construtores está a amputar o seu próprio futuro. E se ainda houver dúvidas sobre o que significa ser quadro, deixo o meu parecer. Quadro não é quem tem título, é quem tem impacto. Quadro é quem resolve. Quadro é quem conhece o país, propõe soluções e transforma realidades. E atualmente, esses quadros existem dentro e fora de Angola, em número significativo.